Realmente é preocupante, isso vai ser péssimo para a imagem do nosso país, porque qualquer democracia civilizada está assentada no Estado de Direito. E não existe Estado de Direito que não seja subordinado à Constituição Federal e à legislação infraconstitucional. A Constituição diz de maneira clara, absolutamente clara, insofismável, indiscutível, que ninguém será privado de sua liberdade ou de seus bens, senão pelo devido processo legal. E não existe devido processo legal quando o juiz atua como parte e, ao mesmo tempo, como juiz. Para que eu não sei quais foram os fundamentos dessa decisão, mas da mesma maneira que não cabe prisão por divulgação de fake news, o ordenamento constitucional, o ordenamento jurídico infraconstitucional não autoriza a prisão de ninguém por divulgação de fake news, com certeza a cassação do passaporte sem que haja uma ação, o direito de defesa sobre um ato de vontade, um ato espontâneo, inusitado, de ofício, quebrando a inércia jurisdicional. O que é isso? O juiz é inerte, ou seja, ele aguarda a provocação para depois agir, ele não é parte. Isso vai provocar danos à imagem do país e me parece que, longe de provocar como efeito a deportação do Alan dos Santos, vai abrir as portas para que ele consiga um asilo político como refugiado político de um sistema, de uma ditadura do Poder Judiciário. Então, realmente, isso é preocupante, não só para a ordem jurídica, para o Estado Democrático de Direito, mas para a imagem do país lá fora. Qual que é a imagem do país, Uriel? A ONU agora está batendo palminha, né, com a volta do Lula. Ela está assim, lá. Que imagem um país com o judiciário, como o brasileiro, pode ter internacionalmente? Ou vai ser tudo a dança da hipocrisia? Vai todo mundo achar que está tudo normal? Eu são os grandes causadores. Eu queria ouvir a opinião do Urian sobre se há algum sectarismo em caçar o passaporte do Alan dos Santos sem que haja o devido processo legal. Não ouvi a sua opinião sobre isso. Se ele atentou contra o Estado Democrático, eu acho que sim. O que é atentar ao Estado Democrático? Bora, então... Você atacar a ordem, você atacar as instituições que existem para nos proteger. Você questionar, lembrando... Deixa eu perguntar uma coisa para o Urian. Suprimir o devido processo legal, determinar as prisões sem base legal, atenta contra a ordem jurídica também ou não? Atenta, coloca em risco a ordem nacional, a ordem jurídica ou não? Só postar mensagens, ainda que seja de discutível conteúdo. Mas você já sabe que existe ali uma rede toda criada para disseminar esse tipo de mensagem. Não é uma pessoa que está sozinha postando o que ele acredita. Mas cabe prisão sobre isso? Isso que eu ia perguntar. Está previsto na lei? De opinião Está previsto na lei prisão para isso? Está previsto na lei que você pode determinar essa prisão sem que haja uma investigação, sem que o Ministério Público ingresse com uma ação, sem que haja competência constitucional para isso? Quando, por exemplo, não tem foro por prerrogativa de função e deve ser julgado em primeira instância, no primeiro grau. Em resumo, os fins justificam os meios? Olha, o problema são os precedentes, Capês. Eu digo sempre, às vezes a gente comemora um precedente jurídico quando é contra alguém que a gente não gosta. Mas saibam que você, que defende um precedente jurídico perigoso hoje, pode ser vítima dele no dia de amanhã. Perfeito. Eu falei isso em entrevista aqui na Jovem Pan, quando foi feito aquele bloqueio de contas de empresários, busca e apreensão por notícia de jornal e conversa de WhatsApp. Esse tipo de conduta é quando o judiciário extrapola e começa a abrir caminho para coisas muito piores. Quando você tem meia dúzia de ministros que vão financiados de forma extremamente questionável num evento em Nova York com pessoas brasileiras para falar portuguesa, não entendi porque isso não aconteceu em São Paulo, para falar de algo, e quando existe uma hostilização na rua por parte de um indivíduo, você usa o seu poder da sua caneta para ir lá e fazer algo que você acha que é devido com aquela pessoa. Sem o devido processo legal, sem a devida justificativa. Por que a gente não discute aqui quem financiou viagem? Por que foi no hotel em Nova York e não pôde ser em São Paulo? Se o evento era de cooperação internacional, porque só se falou português do início ao fim do evento? Eu não entendi esse evento. Para mim pareceu mais uma grande férias. O acordo de um grande passeio ou uma férias coletiva. Então, quando a gente quer desviar o foco de uma coisa, Capês, e o Capês que é um político hábil, a gente traz, né, que nem um mágico. Quando você tem a atenção do público de um lado, você consegue fazer a mágica do outro. E é isso que você aí em casa tem que começar a perceber. Quando vem as grandes ações que prendem a atenção para algo novo? Quando você quer acobertar ou esconder algo talvez até mais grave que está por trás disso.
Fiquemos de olho.